Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas. E até entregas via motoboy, para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos grandes amigos das segundas-feiras. Mais uma vez aqui estamos, nessa segunda-feira que nós teríamos com muito prazer a visita do Jorge Maia, o secretário de Habitação do município, que com certeza nos traria uma série muito acentuada de informações, de instruções, inclusive, sobre o que nós vivemos hoje na parte de habitação do município, que, como todo o país, não é um privilégio de Petrópolis, é um privilégio do país inteiro viver esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas em função das chuvas muito violentas que ocorreram nesses últimos 3, 4, 5 dias atrás e que trouxeram muita preocupação, mas que, graças a Deus, aparentemente, nenhuma vida foi ceifada. Não vai poder estar conosco hoje. O Vinícius, o assessor de imprensa da prefeitura, nos ligou pedindo uma remarcação da vinda dele, o que nós faremos com certeza, porque é um assunto, acima de tudo, momentoso, esse assunto que se fale da situação de habitação, inclusive e em especial a habitação, até mesmo a habitação relativa a esses desabrigados que continuam, muitos deles, ainda sem ter solução. Nós vamos lembrar a nossa luta junto com o pessoal da Otto Remários, com a Patrícia, que lutaram muito, mas a grande maioria, até hoje, não teve a sua situação regularizada, não teve a sua compra dos seus imóveis, a venda para o INEA dos seus imóveis resolvida. Inclusive, nós gostamos sempre de chamar a atenção de quanto importante foi aquela menina Luciana Vanzan, a petropolitana Luciana, que tanto lutou para conseguir resolver aquele problema. Ela que lá no Vale do Cuiabá teve bastante sucesso, mas que na parte da Otto Remários ficou muito prejudicada, porque as trocas frequentes de presidente do INEA, enfim, a inação, inclusive, de órgãos de outras áreas, tanto federais, quanto municipais, quanto estaduais, não levaram à solução que haveria de ser levada, que deveria ter sido levada. É necessário que nós também entendamos que nós vivemos numa cidade que tem uma série de problemas gravíssimos de contenção, problemas gravíssimos de estrutura. A própria estrutura da cidade vem realmente dificultando em muito essa evolução. Se nós lembrarmos calmamente, se nós pensarmos, aqueles mais antigos, dos quais, infelizmente, eu faço parte, a última obra efetivamente feita para sanar problemas de enchente foi nos governos Castelo Branco, governo Costa e Silva, que foi o extravasor do Palatinato. De lá para cá, tudo foi conversa. Nós teríamos um túnel sobre a Nelson de Saerpe, nós teríamos uma melhoria na calha do Rio, na Coronel Veiga, o Rio da Coronel Veiga seria desviado para a Baixada, enfim,
uma série de cortinas de fumaça que foram feitas durante todo esse período e que, na realidade, não passaram de cortina de fumaça. Até porque as soluções, como o Bandarra muito bem falou no programa nosso, há 2 ou 3 programas atrás, sobre a situação da cidade, ela tem de ser pensada. Nós vamos ouvir daqui a pouco o nosso querido Vicente Amorim, Vicente Riso, Amorim pela sua localização geográfica, o Vicente que fala muito da situação do asfalto, que o asfalto, que é desmatamento, realmente é fato. O asfalto, ele traz uma situação hoje absolutamente de conforto para os veículos. Agora, precisa ser feito uma situação de socorro para que esse asfalto não passe a trazer as águas muito mais rápidas, gerando as grandes enchentes. Fato que a gente vê todo santo dia na cidade de São Paulo. São Paulo chove, meia hora depois o Tietê levanta. Aquela calha vai lá em cima e você vê que de repente choveu sim, mas não tanto. É a velocidade que a água toma, porque o solo não está mais permeável. Isso, indiscutivelmente, é um fato que nós temos de analisar com muita clareza, com muita calma. Agora, a verdade é que nós vivemos hoje uma situação no país de extrema gravidade. Nós estamos com uma ineficiência administrativa enorme. Vocês viram, nossos queridos amigos aqui das segundas-feiras, o coronel Rafael Simão, na semana passada conosco, falando muito propriamente de tudo que a Defesa Civil faz. Vamos falar uma verdade, a nossa Defesa Civil é muito boa. O Rafael Simão é uma pessoa extremamente competente e firme quando necessário. Mas, inclusive, ele está fazendo a função quase que de secretário de obras. Ele tem que vistoriar, ele tem que acompanhar construções. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Realmente, nós entendemos que a Defesa Civil conhece. Agora, os morros não podem ser habitados da forma que estão sendo. Também nós temos que entender as dificuldades. Elas são muito grandes. O país passa por uma dificuldade muito grande e uma inação que vai de 30 a 40 anos para cá. É realmente uma situação muito problemática, de uma situação de uma gravidade muito grande, porque, acima de tudo, nós estamos falando do bem mais precioso, estamos falando de vidas. Quando nós vemos as pessoas irem barreira abaixo, irem rio abaixo, perdendo vidas, perdendo bens, realmente é uma coisa no qual nós temos que analisar e temos que pensar. Mas, de qualquer maneira, vamos aproveitar o ensejo para dizer uma boa tarde ao nosso querido Vicente Amorim. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde, telespectadores. Estou aqui vendo você falar das chuvas, estou vendo você falar também da nossa Otto Reimaros. É uma coisa de você ficar triste, principalmente da Otto Reimaros, né, Alcindo? Porque você diz que a culpa é no município. Não é a culpa do município, a culpa é única e exclusivamente no INEA. Porque esse dinheiro já está depositado pela União, já deve ter desde 2013, finalzinho de 2013, que houve o projeto Morar Seguro. Eu não sei se foi finalzinho de 2013 ou início de 2014. Eu sei que quando a gente participava da associação lá, fomos chamados para apresentar esse projeto para a gente, enquanto a gente estava na associação. Apresentaram o projeto e já naquela época o dinheiro era 75 milhões, se não me falha a memória aqui, estava depositado para fazer esse relocamento das pessoas dessa área de risco, não só da Otto Reimaros, mas como também da Volta do Carvão ali, da Osvério Vilaça. Conclusão, passou esse tempo todo, já vamos chegando a 3 anos, porque esse foi em março de 2013. Foi janeiro, 18, não, Vicente? Não, foi dia 18 de março de 2013. Eu lembro muito bem, porque eu tenho o hábito... Eu estava até vendo outras programações desse final de semana da chuva e tem um programa de uma emissora local aqui e estava vendo muita gente reclamar de sirene, que a sirene estava perturbando à noite, que o coronel Simão só tocou a sirene 1 hora. Eu só vou
fazer um adendo aqui do que eu estava falando da Otto Remários, para voltar nesse momento de sirene. A gente, Alcino, não precisa ficar esperando a sirene tocar. Existem várias maneiras de você ver como está chovendo na sua localidade. O INEA tem um site que, se você entrar no site do INEA, você vai lá, tem um íconezinho ali, é só você clicar, monitoramento de pluviômetros. Você clica ali e você vai ver ali todos os pluviômetros que tem dentro da cidade. Então, quem mora na área de risco, Alcino, ele já tem que ficar ligado. Se ele está debaixo de uma área de risco, começou a chover muito, ele tem que se ligar. Ele não tem que ficar dependendo do poder público para avisar ele. Você não acha? Vicente, eu concordo com você nesse ponto. Agora, nós temos que entender uma coisa que muitas vezes não tem sido entendido. Você está falando de uma pessoa, Vicente, que dispõe de computador, dispõe de televisão, dispõe de telefone. Você dispõe de uma estrutura que você sabe agir nessa estrutura. Você tem dentro de casa a tua esposa e o teu filho que sabem agir dentro dessa estrutura. Agora, a grande verdade que nós enfrentamos, Vicente, é que nós estamos falando, de um modo geral, daquele menos favorecido. Aquele que morava lá na Otto Remários, entende? Mas só completando. Então, o problema que você ouviu muito bem aqui, eu sou um admirador do Simão, acho que o Simão é até uma pessoa de uma educação tão acentuada, mas ele tem um problema seguinte, nós não podemos esquecer, até frequentemente eu tenho comentado isso, de vez em quando eles dizem, mas o coronel Simão mandou sair. Sim, ele tem de mandar, porque ele é o responsável. Entende? Mesmo que juridicamente ele amanhã não responda, ele se sente responsável moralmente pela função dele. Ele é um homem preparado para essa situação. Entende? Então, realmente, Vicente, é um problema difícil, entendeu? Agora, nós não estamos agindo no momento de agir. Essa é a verdade. O que eu quero chegar, Alcino, você está dizendo que eu tenho computador, tudo bem. Que a gente tem uma situação, não digo privilegiada, mas melhor do que as outras pessoas que têm. Mas a Defesa Civil, ela disponibiliza para as pessoas de garrafa PET, você já até viu isso. Eu conheço. Um pluviômetro que é feito em casa, que não custa nada para ninguém. Uma garrafa PET com um adesivo que você cola naquela garrafa PET e você vai monitorar a quantidade de chuva que está caindo na sua localidade. É aí que eu estou querendo chegar. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Nós não precisamos ficar dependendo de poder público para sair debaixo de uma área de risco. Pô. Esse rapaz mandou uma mensagem para esse programa dizendo a Defesa Civil só acionou as sirenes a 1h da manhã. Aí como é que eu vou sair da minha casa a 1h da manhã se estava tudo inundado, se não tinha mais ônibus? Agora, o porquê que ele ficou esperando a Defesa Civil para ouvir as sirenes? Por que se ele não tem computador? Porque tem um site. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem computador, Alcino. Se ele não tem um computador, faça um pluviômetrozinho de plástico, um garrafa PET e fica monitorando, pô. Ele está debaixo de uma área de risco, não fica esperando a Defesa Civil tocar aquela sirene para ele sair debaixo dessa área de risco. Nós temos que entender, Alcino, que nós fazemos parte dessa engrenagem. Em outros países, eu vou citar o Japão, que eu sempre gosto, a cultura japonesa, para mim, é uma cultura fora de série. Eles lá têm terremoto, tem tsunami, eles já estão acostumados com aquilo. Então, eles sabem qual é o momento, eles não ficam dependendo de órgão público, nem para fazer limpeza e nem para sair da área de risco. Ele já tem lá aquele kitzinho separado, os documentos separados, e já sabe de tudo. E, além disso, participam de simulações que lá fazem. Aqui, se você for numa comunidade aí, a Defesa Civil vai fazer uma simulação, isso é besteira. O povo brasileiro é assim. Eu vou participar disso para quê? Isso é besteira. Eu vou perder meu tempo nisso? Vicente, é complicado. Eu concordo plenamente com a tua colocação. Agora, nós temos que entender uma coisa, Vicente, que nós realmente precisamos, em primeiro lugar, talvez o maior problema brasileiro seja
educação. Sim. Nós não temos, a nossa educação é pífia. Entende? Eu vou te dar uma ideia, você tem acompanhado, nós temos visitado uma série de colégios nos quais nós temos visto exemplos maravilhosos do que a educação transforma. Sim. O colégio da Vila Felipe, por exemplo, da Elaine, o colégio o Leonardo Boff. Elaine não, Eliane, né? Eliane. O Leonardo Boff, lá da Estrada do Contorno. Você vê colégios que têm um conhecimento e que mostram, inclusive, um fato chamado cidadania. Sim. Cidadania é importante. Isso é importantíssimo. Entende? Claro. Quando nós falamos de cidadania, não é só cantar o hino nacional, não. Não é só falar que nós temos de ter ética. Cidadania é você a cidadania a gente não tem que ficar esperando os outros fazerem para a gente, não. A gente tem que fazer. Você vê nessas enchentes aí, nessas imagens de enchente, Alcino, na ponte de Correias, ficou crivado de saco de lixo. Pô, da onde vem esse saco de lixo? Perfeito. As pessoas jogam dentro do rio. Vicente. Ou então, se você tem um contêiner que hoje tem tampa, lá perto da nossa casa tem, em outras localidades de Petrópolis tem, aquela tampa, se você abrir ela e colocar lá dentro, aquilo ali vai estar te ajudando no seguinte: não tem rato, porque o rato não tem mosquito, e o lixo não vai ficar exposto para o cachorro vir e coisa. Mas tem gente que não. Tem gente que passa de carro, eu já vi lá no Morém, passa de carro, ele pega o lixo que está no carona ali e faz assim, ó, joga. Se a lixeira estiver na margem do rio, o saco de lixo atravessa e cai dentro do rio. Você observa. Mas ele não está se esquecendo que aquilo ali pode não prejudicar ele. Mas há outras pessoas, por exemplo, que nem lá para baixo, para Itaipava, Corrêa, você deve ter visto na televisão lá, cheio de saco de lixo, garrafa PET, pneu. Vicente, eu não vi na televisão, não. Eu vi em loco. Eu ontem almocei em Itaipava e observei uma coisa interessante. A parte de Itaipava ali, antes da Ponte dos Arcos, onde você tem do lado o Parque Municipal, o outro lado o Horto Mercado. Aquilo encheu tudo. Ali, tudo cheio. O Horto Mercado não encheu não, que é mais alto. O lado de lá encheu o Parque de Exposição. Mas toda aquela vegetação ali, cheia de lixo, de mato, de tudo. Primeiro que aquela vegetação não poderia estar ali. Nós estamos tomando uma área da calha do rio muito acentuada. Entende? Uma coisa que tem que ser analisado com muito cuidado, que não tem sido, isso é verdade, a gente não pode fugir disso, a situação do assoreamento. A coisa, Vicente, é de tamanha gravidade que eu vou te citar um exemplo. Eu, criança, meus 14, 15, 13 anos, pescava na represa de São José do Rio Preto. Em frente à entrada do nosso sítio, nós tínhamos 200 metros, mais ou menos, de largura de lago da represa. Tinha até uma ilhazinha lá no meio, a gente brincava aquela Ilha dos Bodes, entende? Tinha uma ponte maravilhosa, que era a ponte que a gente passava, tinha 56 metros de profundidade. Hoje, Vicente, você tem uma calha de rio com 30 metros no máximo e com 3, 4 metros de profundidade, se tiver. Porque toda a terra que desceu lá de cima do Rio Preto, porque você tem que entender uma coisa, se nós entrarmos no Google Maps, por exemplo, até mesmo um mapa comum de colégio, um desses atlas geográficos, você vai ver, nós temos uma situação aqui de Petrópolis, por exemplo, por que a tragédia dessa semana não foi tão violenta? É porque aqui em cima, Morém, aqui em cima que eu digo, Alto da Serra, no primeiro distrito não choveu tanto que nem choveu Morém, Alto da Serra e Bingen e Muzela não teve tanta carga. Porque se você lembrar, você vai ver o seguinte, o Rio Palatinato, ele desce do Morém, recebe um tributário, que é o rio que vem do Alto da Serra, ele vai continuar descendo, extravasor, vai sair lá embaixo no extravasor. Ele vai sair onde? Na frente do rio que vem do Caxambu, já criando um rio de alta pressão ali. Mais à frente um pouco, ele recebe o rio Piabanha, que vem da Muzela e vem do Bingen. Mas se você seguir mais um pouco, ele recebe o rio que vem lá de Correias, que vem daquela região da... Porque nós temos que analisar a distância, Vicente. Você em Correias, olhou para a sua direita o Bonfim, você tem miseravelmente 20 quilômetros até o fim do Bonfim. São 20 quilômetros juntando água.
Entendeu? O grande Aqui problema, no Borém, Alcindo, todos nós... Agora, você começa a encher, você vai enchendo. Nós não temos toda a terra, porque, infelizmente, é na natureza. Quando a água desce, ela traz areia, ela traz pedra. Segundo o meu amigo Freitas, lá do Itamaraty, aquela vegetação toda que interrompia quase a saída do extravasor e do rio Caxambu, foi toda. Aquele mato que estava ali, algum foi lugar todo. ela vai parar, né? Foi parar onde? Na Ponte de Correias, provavelmente. Mas isso, Alcindo, quem que monitora esses rios? Quem que faz? É o INEA, meu amigo. O INEA, o governo do Estado... Eu acho que você está sendo infeliz na colocação. Não estou sendo infeliz, não. Você falou quem monitora, não. Quem não monitora. Ah, bom, sim. Porque não é feito. Não é feito. Você entende? Esse é que é o problema. Você tem toda a razão. Fui infeliz, só troquei, porque... Exato, é quem não faz. Há quanto tempo que o governo do Estado não manda o maquinário para fazer isso aqui? A última vez que eu lembro foi feito ali perto do Palácio Cristal. Eles ficaram ali desassoreando, e realmente... Aliás, é o único lugar... E resolveu sim. Porque ali... Você vê, vamos recordar, o Bandarra foi muito feliz quando no programa citou uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha analisado. Nós temos um remanso, depois que nós saímos da 13 de maio até a antiga represa de luz, que gerava a luz para a Petropolitana, nós temos um remanso que trava a água. Se ali fosse feito um rebaixo no rio, você vai me dizer, eu sei, é muito caro. Sim, mas vem cá, o extravasor do Palatinato foi um túnel feito dentro da rocha. Mas aquilo era outras épocas, né, Alcindo? Sim, mas hoje, eram outras épocas em que você não negociava propina do jeito que se negocia hoje, né? Hoje, nós ainda vamos falar para frente aí do nosso Detran que está em greve. Por quê? O governo do Estado não paga os funcionários. Nós estamos perdidos. O Kaique nesse país, me parece que tem uma imagem lá. Você tem essa imagem já pronta aí, Kaique? Aí, posto de vistoria veicular. Nós vamos voltar daqui a pouco nas enchentes de novo. Vamos. Fechado. Gente, é uma situação realmente estranha. E sem dizer uma coisa, o IPVA subiu 30% esse ano. 30%. Ô, Vicente, eu acho que uma coisa está faltando hoje na nossa faltando administração, né? Sim, nós estamos totalmente desadministrados. Nós hoje vivemos uma verdadeira loucura administrativa na cidade, né? Aliás, na cidade não, na cidade, no estado e no país. Eu acho que aqui na cidade, Alcindo, a prefeitura está em dia com o salário, está em dia com os insumos. Você está vendo aí no estado que o estado não está pagando os funcionários da saúde. Eu vi no final da semana aí vários hospitais reclamando que desde novembro não recebem o salário, dezembro não receberam o 13º. Agora, com essa notícia do Detran, você vê o caos. Aqui em Petrópolis já é difícil você fazer uma vistoria com o posto funcionando normal. Agora, você imagina se esse posto ficar fechado aí, vamos dizer aí uns 30 dias. Que caos que vai ser a vistoria em Petrópolis. Você muito bem sabe, você tem carro, eu tenho carro, mas não dirijo, o meu carro não faz vistoria e nem paga IPVA, porque é um direito meu, mas eu estou tendo que entrar na justiça para ter esse direito, porque as pessoas que têm deficiência, eles têm direito ao IPVA gratuito. Só que as pessoas que têm deficiência e não são condutoras de veículo, por exemplo, o meu caso, que é de visão, quem é condutora, eu indico 3 pessoas. É a minha esposa e mais o meu irmão e meu sobrinho. Em outros estados do Brasil tem esse direito. Só no estado do Rio você não tem esse direito. Então eu estou tendo que entrar na justiça, já entrei quando eu comprei o primeiro carro, eu obtive através da justiça a gratuidade e estou entrando agora. Mas isso não vem ao caso, eu falar do meu problema. Vamos dizer, esse posto de ficar parado 30 dias, você imagina como que vai ficar, porque ano passado foi um caos você fazer vistoria no seu carro para ter a documentação em dia. Aí você não consegue. Aí vem o Estado com aquele carrinho, com aquele aparelhozinho, computador, vendo que você não conseguiu fazer a vistoria, mas por culpa de quem? Por culpa do Detran, que está em greve. E aí, se você não tiver o verdinho, que o pessoal chama, que é o 2014, você vai ser rebocado, Alcindo?
Inclusive, até você está falando uma coisa que é importante que a gente fale. Claro. Existe na legislação federal uma proibição de você rebocar veículo por não estar com o IPVA pago. É caso, segundo a legislação, de multa. Inclusive, agora, Vicente, realmente é muito difícil, porque você veja o seguinte, se nós temos uma legislação absolutamente fundamentada para o carro, o que você tem de obrigatoriedade do carro, tudo que você tem, veja bem, nós não temos agora um decreto que os imóveis, até nós já falamos sobre isso aqui, tem a autovistoria. Sim. Eu acho que seria mais do que claro você gerar uma autovistoria dessa, entendeu? E o indivíduo vai declarar a situação do veículo dele de acordo com um questionário. Esse questionário levado no carro, uma vez fiscalizado na rua. O guarda... Já é feito assim em outros estados. Exato. Né? O guarda, o agente, quem quer que seja, verificou. O carro está em perfeitas condições, os pneus não estão, você declarou que está... retém o carro. Com certeza. Entende? Multa. Agora, gente, nós estamos numa situação em que hoje, eu volto a te dizer, eu acho que o maior problema nacional hoje chama-se educação. Sim. Nós temos que ter educação pelo seguinte, quando você fala do deficiente, nós temos que respeitar a situação de todos. Entende? Agora, nós vamos um pouco além. Por exemplo, nós temos no nosso bairro mesmo, que você conhece, ali na esquina da minha casa, nós temos um poste que um carrinho de criança não passa. Não. Um indivíduo que tenha uma cadeira de roda não passa. Agora, recentemente, o xerife do bairro lá me ligou e disse: olha, tu vai ter que consertar a tua calçada. Por quê? Porque um camarada subiu um caminhão em cima da calçada e me quebrou a calçada. Calçada que foi quebrada pela Águas do Imperador e consertada de forma bastante fraca. Mas você veja o seguinte, eu vou consertar, o que eu vou fazer? Eu não vou permitir que alguém se machuque ali e que eu vou me sentir responsável por isso. Mas, Vicente, nós vamos seguindo essa situação que nós estamos vivenciando de Detran, disso tudo, é muito complexo. Nós estamos hoje chegando à situação tal, você não participou disso que eu participei, que, aliás, me senti, até os meus queridos telespectadores, constrangido. Estávamos na discussão do aumento das passagens. E, de repente, um determinado indivíduo político levantou-se e perguntou pelo dinheiro que teria que ter sido pago às empresas de ônibus, dinheiro que teria sido tirado da educação. E a pessoa do Detran respondeu: estou aguardando o presidente, o prefeito da gestão passada, pagar o que ele deve ao Detran. Gente, vocês observem o seguinte, isso resolve alguma coisa? Um tirou o dinheiro da saúde, jogou para onde não podia jogar, o outro que tinha que pagar não pagou, nós é que somos o prejudicado. Mas olha, eu vou pedir licença a vocês, meus queridos, um momentinho. Vamos ouvir os nossos apoiadores hoje, com um grande prazer de termos a adesão a nosso trabalho aqui da Germazil, que tem trazido assim um conforto muito grande aos moradores lá da área da Independência, com preços muito bons e uma qualidade excelente de material. Kaique, por favor, os nossos apoiadores. Apoio Cultural Germazil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germazil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas. E até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744.
Telefone 2231-4797. Voltou. Queridos, estamos nós de volta. Vamos rememorar um pouco. Eu realmente lembro muito, vamos dizer assim, são coisas impagáveis na vida da gente. 1966, eu era auxiliado oficial de dia no 32º, ou no primeiro BC da época, e nós tivemos talvez a maior enchente de toda a história da cidade. E nós tivemos barreiras, tivemos tudo que vocês possam imaginar. Aqui na Rua Dom Pedro caiu uma casa, no Morém muitas casas, a Provisória foi uma coisa assim, nunca mais me esqueci. Uma senhora liga para o batalhão, eu atendi, e ela disse, por favor, caiu 2 casas na Provisória, vocês podem mandar alguém ajudar? E eu vou providenciar aquilo ali, e essa senhora me liga 2 ou 3 minutos depois e me dizendo o seguinte, caiu a Provisória. Gente, eu nunca mais me esqueci, são fatos que nós passamos aquele dia, aquela noite, viramos aquilo tudo. Dia e noite o batalhão chegou a ficar exclusivamente com a guarda, o resto todo mundo na rua tirando barreira. De lá para cá, nós falamos de 66. Nós tivemos 88, tivemos 89, 2011, enfim, a coisa continua cada vez mais, a coisa continua de uma gravidade extrema. Nós vemos que precisamos e temos possibilidade de trabalhar bem. O Vicente está aqui conosco, faz parte lá do pessoal do NUDEC, aquele grupo que formou. Vicente, 2013, você estava presente, você virou 3 ou 4 noites socorrendo pessoas. Nós estávamos na associação, ainda não existia o NUDEC, né, Alcino? Mas foi na madrugada do dia 18, por volta de 1 hora, o Marcel, que era o presidente da associação, eu já estava acordado, estava monitorando. Eu sempre tenho essa... Não é mania, mas quando começa a chover muito, atrás da minha casa também tem um morrozinho bem acentuado. Então eu vou para o computador, apesar de não tenho 25% de visão, mas eu coloquei lá um programinha no computador que é próprio para pessoas que têm deficiência visual. E ali eu fico monitorando ali o Morém, porque o Morém tem um pluviômetro. E não me esqueço disso até hoje, que dia 18 estava eu, meu sobrinho, nesse dia não estava nem eu no computador, estava o meu sobrinho e ele monitorando ali. Já tinha, por volta de meia-noite, estava com 117 milímetros já de chuva dentro do Morém. Eu até falei com ele se devia ser uma meia-noite, quase meia-noite do dia 17 de março. Aí eu falei com ele, essa chuva vai arrumar besteira. E não deu outra. Quando foi mais ou menos por 1 hora, Marcel ligou lá para casa, dizendo, pô, Vicente, vamos lá para o colégio, abrir o colégio, que a Otto Reimaros já morreu até uma pessoa lá, já tinha até morrido uma pessoa. E fomos para lá, e ficamos lá, você lembra? Ficamos aquela madrugada toda, e depois no outro dia também ficamos. Aí depois começamos ir lá na Otto Reimaros, ver quem que precisava de ajuda. Conclusão, ficamos 15 dias, a prefeitura deu todo o apoio a gente em matéria de colchão, que não tinha, naquela época, até quem era do CETRAC era o secretário de habitação que vinha hoje aqui e não pôde vir. Ele mandou colchonete, mandou um monte de coisa, porque ficamos lá na Escola Nossa Senhora da Glória, onde é o ponto de apoio do Morém. Ficamos lá com 57 pessoas lá dentro. Se eu não me engano, eu acho que 15 ou 16 famílias, isso eu não me engano. Eu sei que tinha 57 pessoas. E vivemos esse drama que você está falando todo aí, muitas vezes. Graças a Deus, agora, dessa vez agora, eu digo essa chuva do final de semana, estava monitorando lá, não chegou nem a metade no Morém, porque você disse que não tinha chovido muito. Choveu muito lá para baixo, para o primeiro distrito. Lá em Pedro do Rio, Alcino, para você ter noção, em 24 horas, choveu 140 milímetros. Isso é chuva de uma semana esperada em janeiro. Choveu isso tudo em 24 horas. Por isso que houve essa enchente toda lá para baixo. Pedro do Rio vive uma situação muito difícil. Basta que você passe pela BR,
subindo principalmente, você tem toda uma visão do lado esquerdo da União Indústria. Vicente, você tem ali, primeiro, dentro do Rio. Isso, uma imagem. Vejam, queridos telespectadores, a imagem de Pedro do Rio. O Rio lá está à esquerda. Isso foi dia 16. Dia 16. Mas, se vocês analisarem, Pedro do Rio vive uma situação muito grave, mas muito grave mesmo, porque você tem, seguindo a União Indústria, do lado da pedra, a pedra que desce muita água. Eu já vi várias vezes. Mas lá, Alcindo, no cortando que você vai falar, o Kaique mostrou a imagem aí, do dia 16, acho que foi, o monitoramento estava dizendo lá do INEA, acho que foi do dia 16 mesmo, foi do dia 16, de 3, acho que foi a partir de 3 horas até no dia 17, às 3 horas, já tinha dado mais de 100 milímetros de chuva. Sim, entendeu? Mas você analisar, Vicente... A chuva maior foi em cima de Pedro do Rio. Naquela região. Mas se você analisar ali, você tem... Agora, isso, manda. Lá do Vale do Cuiabá. Isso, manda lá. Vale do Cuiabá. Vai comentando aí. Veja só o Vale do Cuiabá. Quem conhece o Vale do Cuiabá, como eu conheço e muita gente conhece, Vale do Cuiabá, o rio lá de cima do Vale do Cuiabá, não tinha mais do que 1 metro, menos do que isso. A profundidade é mínima. Você, de repente, passou a ter uma bacia de arrecadação de água, uma bacia tributária, o Rio Santo Antônio, que vai jogar no Piabanha, que tem arrebanhado muita água. Então, realmente, a coisa se tornou extremamente grave. Hoje, a entrada ali da Estrada das Arcas, ali da Estrada de Teresópolis, ela está totalmente com problemas de assoreamento. Vocês vejam a velocidade e a força que a água tem. Então, além disso, Alcindo, eu concordo com você que o assoreamento é uma coisa muito grave para a Calha do Rio. Mas o crescimento demográfico dentro de Petrópolis e fora de Petrópolis, eu digo tanto no primeiro distrito como no segundo distrito, ou então na cidade. Você, quando abriu o programa, você citou o exemplo de São Paulo. São Paulo hoje, você não tem mais vegetação na capital de São Paulo. Ali qualquer chuva que dá hoje em dia, começou a chover, o Tietê sobe e inunda São Paulo em menos de 15, 20 minutos. Impressionante. O que eu quero dizer? Aquele dia que o Bandarra estava fazendo o extravasor ali na Rua da Feira, ali, que ele começou quando abriu o programa ali, ele estava dizendo justamente isso. Ele disse em off primeiro, para mim, para você e para o Kaique, hoje em dia você já não vê mais espaços quase com vegetação. Você olha para esses morros aí, o crescimento ali casa, o sujeito vai ali, planta uma casa, bota um telhado, a gente sabe que a condição nem de todos são iguais, mas o cara vai, coloca um telhado na casa e não coloca calha. E o que acontece com aquela água? Ela bate no telhado e a encosta vai embora. Se a encosta não vai embora, ela vai para a rua. Não tem escoamento de águas fluviais. O que acontece? Vai direto, desce para a rua, cai a rua. Se tiver asfaltada, a velocidade da água é muito mais rápida, vai para a Calha do Rio. E cada vez vai ficando pior. Entendeu? E você lembra, nós lá na Otto Remaros gravamos uma matéria lá, você lembra muito bem que se tivesse havido de 88, quando foi a primeira grande chuva naquela área, tivesse havido um trabalho de coleta, de direcionamento de água, sim, você teria modificado muito. Sim. Uma coisa que é importante, Vicente, você não pode esquecer do seguinte, você vê uma via, por exemplo, hoje está sendo refeita a estrada de Araras, Vale das Videiras. Aquele trecho Araras-Vale das Videiras está sendo refeito, estão fazendo uma calha de coleta de água. Nós vimos isso. Entende? Quando fomos lá filmar. Veja bem, não é um trabalho que está sendo feito perfeitamente. A gente entende, inclusive, há reclamações porque se tornou um pouco perigoso do carro entrar ali, pegar a valeta, mas de qualquer maneira, bem melhor do que em terra está ficando, porque com a terra você abriu um buraco que o carro podia entrar da mesma maneira que entra com a calha. A calha direciona. Então você evita. Você vê saindo Vale das Videiras em direção a Pati, você tem realmente um trabalho bastante bem feito de coleta de água e direcionamento de água.
Então, isso é fundamental. Você observa em Petrópolis, por exemplo, você não sei se lembra disso, quando não era pedagiada, não era Concer, frequentemente a gente tinha problemas de pedras, de coisas que caíam das encostas sobre a rodovia. Por quê? Porque você não tinha um tratamento de direcionamento das águas. Eu lembro que o Zé Luiz Rocha era o engenheiro-chefe do DENIT na área. Zé Luiz me dizia, se você estiver subindo, não para debaixo de pedra nenhuma, porque se parar, pode cair uma pedra na tua cabeça. Não é verdade. Entende? Então, houve o quê? Houve um trabalho de defesa. O que falta hoje, está faltando hoje, é um trabalho de prevenção. Aquilo que você faz na saúde, aquilo que você faz... Alcina, até mesmo nós... Sim. Nós mesmos que vamos fazer alguma coisa, ou fazer uma casa, ou fazer... Tem que ter um planejamento. A gente não pode ficar esperando tudo do poder público, que o poder público vai lá. Quando você for fazer uma casa, esse pessoal que tem casa em costa, tem que ver se ali tem perigo, como é feita a parte estrutural da casa, levantou a casa, botou o telhado, o quanto mais rápido possível você botar uma calha nessa casa e direcionar essa água para ela ir para um local que não vá prejudicar quem está embaixo da sua casa. Isso tudo, porque o poder público não vai sofrer com isso. Quem vai sofrer com isso somos nós que moramos naquela localidade, entendeu? Lá na Otto Reimário, você está dizendo, o que acontecia na Otto Reimário? Era aquela água que vinha lá de cima, ela descia direto. Então, quando não tinha limpeza naquelas valetas, os próprios moradores podem fazer isso. Isso não ficar só dependendo do poder público. Se o poder público não vier, vamos limpar a valeta, vamos tirar aquele mato que está ali obstruindo aquela água, porque se aquilo começar a obstruir, ela vai para a rua, da rua vai cair para o lado de baixo onde tem as casas. É o que aconteceu em 2001, que caiu uma barreira lá, justamente por isso, entupiu uma valeta daquela, a rua começou a encher e a água começou a ir para o sentido das casas de baixo. Começou a infiltrar na terra e deslizou várias casas, levou a terra e levou as casas. Mas, Vicente, entendeu? Você está falando uma coisa importantíssima. Você viu junto comigo ali a história do extravasor na rua Lincoln Scali. Ali você tem uma capa de asfalto sobre o extravasor, que não foi feito para isso. Você tem umas 200 casas, 100 mais ou menos de cada lado, e você tem uma parede da fábrica de veludo. Uhum. Se alguma coisa romper ali, se a parede da casa de fábrica de veludo segurar, você vai encher aquilo tudo. Se ela não segurar, você vai ter uma tragédia muito maior. Mas você veja o seguinte, eu concordo com você, agora nós temos que pensar, nós temos que repensar a nossa vida e o nosso país. Entende? Isso de um amigo meu muito chegado, que sempre me disse o seguinte, a melhor coisa possível é uma tragédia. Porque uma tragédia você faz tudo sem licitação, você faz tudo sem pesquisar, você faz tudo ao preço que você quer cobrar. Mas eu não acredito. Vicente, você pode não acreditar, mas a verdade que o Brasil vive, a verdade que o Brasil vive, infelizmente, é essa. Nós temos que ver, você analise o seguinte, talvez uma das 10 maiores empresas petrolíferas do mundo chamava-se Petrobras. Você vê o ponto que chegou. Entende? Olha, até o quilo de café era superfaturado. Vicente, não é possível. Nós temos que nos conscientizar. Nós temos que, através das nossas associações de moradores, das nossas igrejas, dos nossos centros espíritas, dos nossos colégios, nós temos de nos conscientizar que esse dinheiro que vai pelo ralo, esse dinheiro, Vicente, é nosso. Somos nós que estamos pagando a conta. Você ouviu agora? Com certeza. Se você não se conscientizar que nós fazemos parte disso tudo, e o brasileiro ele acha que não faz parte. Ele só quer ficar em casa, aquele político não presta, aquele político C não presta. Nós temos que fazer parte dessa engrenagem. Sim. Sendo como? É cobrando daquelas pessoas que nós votamos, entendeu? Participando disso, porque se a gente deixar para outros fazerem o que nós temos a obrigação de fazer, não vai ser feito. Não, você observou, você viu. Por exemplo, a gente quando trabalhava na associação, a gente cobrava. Sim. A gente mandava-se um ofício, mas como é que isso funcionava? Eu não digo nem cobrar, que a palavra cobrar é uma coisa. É o nosso direito. Vamos lá, vamos fazer. Ia lá, nós fizemos uma servidão lá através disso.
E isso eu transfiro para coisa. Por exemplo, o Detran está em greve, vamos cobrar. Sim. Vamos cobrar do posto aqui do Detran. Vamos lá, pô, eu quero fazer minha vistoria. Se não vamos fazer a vistoria, vamos... Nós aqui temos 2 deputados estaduais. Um está como secretário, agora de habitação, mas tem um outro que é deputado estadual. Entendeu? Vamos cobrar dele. Cobrar dele para quê? Para chegar o governador do estado, que ele tem mais portas abertas, para falar com o governador do estado. Para quê? Falar o quê com o governador do estado? Governador, você tem que pagar esse pessoal, porque ninguém trabalha de graça. Não, Temos que pagar. Não dá nem, o problema não é só não trabalhar de graça. Não dá para sobreviver. Não dá para sobreviver, Como é que você vai sobreviver se você não recebe? Agora, você tem que entender uma coisa, Vicente. Isso é cultural e nós precisamos de entender isso. Quando você passa na beira da rua e vê jogado o lixo, você vê jogado o entulho, porque eu ouço frequentemente, você deve ouvir a mesma coisa, a prefeitura retirava o entulho. Era um trabalho que eu acho lamentável ter sido extinto, porque gerava problema. Agora entenda, quem tirava 20 sacos por mês é o mais pobre, é o que não tem. Vicente, se fizer uma obra na tua casa, você vai tirar 1, 2 caminhões de entulho. O Vicente vai tirar o dinheiro e vai pagar. Graças a Deus, eu também vou pagar um caminhão de entulho, como nós já fizemos mais de uma vez. Agora, quem tira 20 sacos por mês, não tem R$250 para pagar um caminhão. Então, o que acontece? O camarada pedia, o entulho era retirado. Hoje não. Você tem entulho em Petrópolis inteiro. Cada vez que um entulho desse cai dentro do rio, é mais um problema que você tem. Agora, você disse uma coisa com toda felicidade. Nós não podemos ser apenas dependentes do poder público. Sim, claro que não. Nós temos que criar, agora, dentro de toda a nossa estrutura, as igrejas, os centros espíritas, os colégios, os clubes, trabalharmos pelo nosso desenvolvimento, por nós. Entendeu? Porque o político, infelizmente, ele está vivendo naquelas mansões suntuosas que você conhece. Eu não preciso citar esse ou aquele político que tem casa de 4, 5 milhões. Entendeu? Eles estão vivendo lá. Nós, o povo, de um modo geral, tem que lutar por isso. Eu vejo com muita preocupação o momento atual, porque nós estamos caminhando numa direção perigosa. Se você me perguntar, nós temos risco de invasão externa, eu te diria não. Agora, conflagração interna nós já temos. Você já vê uma série de áreas em que você tem conflagração interna. Todo dia você ouve tiroteio aqui, tiroteio ali, troca de tiros. Gente, que troca de tiro é essa? Agora, desordem administrativa, nós já temos completa desordem administrativa. Desordem econômica, nós já temos. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto em que a intervenção terá de vir. Entende? E nenhuma intervenção que fuja dos padrões é boa. Ela vai gerar problemas, ela vai gerar sequelas. Entende? Quando eu tiro alguma coisa de você, mesmo que eu tenha razão de tirar, eu criei uma situação entre eu e você. Mas eu acho que essa não é a solução, né, Ossino? Não, a solução é solucionar, Vicente. Eu acho que a solução é o povo, que nesse ano tem eleição, é o povo pensar direitinho, ver em quem vai se votar. Eu já estou ouvindo aí muita gente dizer, os políticos vão ter que rebolar bastante para ter voto, vai ter muito voto branco, nulo. Eu não acredito nisso. Não é o nisso. caminho. Não é o caminho, é você dizer o seguinte, eu não vou defender o meu lado. Se eu não vou votar, eu não vou defender o meu lado. Claro, com certeza. Você ir lá, se prestar o serviço de ir lá, anular um voto, eu acho que isso não é o caminho. Não. Vamos escolher aquele que você acha que tem melhor condições de representar a tua cidade, ou então o melhor vereador. Vamos escolher aquele. E agora, não é só escolher, vamos cobrar dele. Sim, lógico. Você votou nele, eu votei num candidato uma vez, eu não vou falar, num vereador, e ele foi lá no portão da minha casa, me pediu o voto. Eu falei com ele, olha, eu vou votar em você, porque eu acredito em você, você é um garoto novo, mas eu vou te cobrar. Não, pode cobrar. Mas eu cobro dele até hoje. E ele fica aborrecido. Cobro tanto pessoalmente, porque eu não sou o cara de mandar recado, não. Se eu tiver que falar, eu falo contigo na frente. E cobro nas redes sociais. Mas aí ele fica aborrecido. Mas não tem que ficar aborrecido, não, porque é um compromisso dele com a gente. Sim. Ele está recebendo para isso. Ô, Vicente, entendeu? Se nós analisarmos,
Nós hoje temos políticos que têm verdadeira folha corrida. Não. O indivíduo tem ficha policial, tem 200 e tantos processos, entende? É condenado em tantas instâncias. Gente, não é possível. Infelizmente, nós vamos ter que chegar num ponto em que isso vai ter que mudar. Realmente, quando você tem Mas só muda problemas... Só Sim, muda com a gente mudando. exatamente, mas você não pode esquecer o seguinte, quando você tem alguma coisa suave, você vai contornando. Nós estamos passando da coisa suave para a coisa grave. Você hoje fala em 9% de desempregados no país. Nós estamos chegando, segundo as estatísticas das indústrias, nós chegaremos a 11% de desempregados da FIP. Nós chegamos hoje a 50% de capacidade ociosa da indústria automotiva. A nossa indústria automotiva é uma das principais indústrias do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Através dela, você para o quê? Você para muita coisa. E você vê vários estados do Brasil aí completamente falidos. Sim. Rio de Janeiro é um, Rio Grande do Sul é outro, São Paulo, por enquanto, ainda não, mas sim, também está lá chegando no vermelho. Analise o seguinte, pessoal... o Estado do Rio cometeu um erro gravíssimo. Ele tinha um dinheiro maravilhoso do petróleo, que o petróleo afundou. Não. Entende? Vai afundar mais. Vai, o barril de petróleo cada vez está caindo mais. Se você viu hoje, a Venezuela vai baixar o preço, o Irã está entrando no mercado, o petróleo vem a $20 breve, de 150, vai cair para 20. A 80, o pré-sal já não era mais viável. Abaixo de 80 não é viável. Macaé é uma tristeza hoje, Macaé das hordas batendo cabeça. Cabo Frio, cidade maravilhosa de Cabo Frio, você não tinha condição de arranjar mais nada nem para alugar em Cabo Frio. Hoje você tem... Não, Cabo Frio está falido. Cabo Frio, eu não sei se você viu, aí, acho que foi final de semana, você vê ao que chega o absurdo. Tinha 38 secretarias. 38 secretarias. E o governo agora cortou para 10. O prefeito de lá cortou para 10 devido ao estado de saúde financeira que está lá a Prefeitura de Cabo Frio. Agora você vê, ele cortou isso tudo e vai economizar somente 700 e poucos mil. Você acha que ele vai conseguir não tem. Financeiramente botar o Estado? Não vai nada. A situação está se tornando insustentável. Na realidade, a intervenção terá que acontecer. Não tem para onde correr. De uma forma, de outra, com impeachment, com ação constitucional, mas ela vai ter que acontecer, não tem como fugir disso. Nós caminhamos para um ponto em que vai haver uma erupção a qualquer momento grave. Você lembra muito bem que nós ouvimos claramente de tantas mamografias sobrando. De repente, uma senhora falou contigo e comigo que estava com o seio estufado, precisava depressa, 60 dias. E nós procuramos saber e, na realidade, foi atendida com 60 dias. É complicado. Entende? Numa cidade que vamos fazer justiça. A saúde de Petrópolis é bem razoável em relação ao que existe. É muito boa em relação ao que existe. Ela não é boa devidamente como deve ser. Mas, na realidade, em relação ao que existe, é muito difícil. Vicente, foi um grande prazer estar com você aqui, batendo esse papo junto Deixa eu só dar uma palavrinha final. Uma palavrinha, deixa. O Kaique disse que deixa, viu? O Kaique fica lá só batendo no vidro e apressando a gente. Não, dar parabéns ao Coronel Rafael Simão, que eu sei que eles ficaram de plantão o final de semana inteiro, não chegaram nem dormir, a essa secretaria do governo aí, do prefeito, o Rafael que está à frente, parabenizar ele pela eficiência e agradecer a Deus aí por não ter nenhuma pessoa fatalmente aí, só prejuízos materiais, né, Alcindo? E vamos aí torcer para que o verão passe aí e não tenha mais nenhuma complicação. Só tenhamos sol e praia, né? Outra coisa que é muito importante dentro dessa época de chuva é os Nudec. Nós lá temos o nosso Nudec lá no Morém, que é o Tiãozinho, vou mandar até um abraço para ele, o Sebastião, que a gente chama ele carinhosamente o Tião do Frete, que está lá à frente do Nudec, é o coordenador do Nudec. Isso é muito importante numa época de chuva, que é a parte da sociedade civil
que sabe qual é o problema que tem dentro do bairro, dentro do seu bairro, e ajudar a Secretaria da Defesa Civil aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, deixando a minha opinião, às vezes falando besteira, mas sempre na intenção de construir uma coisa melhor, né, Alcino? Uma boa tarde para todos. Nós vamos agradecer muito a paciência de vocês, meus queridos, e vamos lembrar uma coisa. Quando nós elogiamos a Defesa Civil, o bombeiro, nós estamos elogiando a segunda força que mais respeito tem do povo brasileiro. O povo brasileiro, isso é o IBGE quem diz, não sou eu. Em primeiro lugar, o Exército Brasileiro. Em segundo lugar, os bombeiros e a Defesa Civil. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Semana que vem, querendo Deus, aqui estaremos. E agradecemos muito, esperamos ter conosco Jorge Maia, o secretário de Habitação do município, que infelizmente não pôde vir, mas por um motivo plenamente justificável, que tem que cuidar da situação de emergência que vive a cidade. Meus queridos, quinta-feira, 10 horas a representação. Muito obrigado pela paciência. Até segunda-feira que vem. Apoio Cultural Germazil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germazil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas. E até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.